nas últimas semanas a gente volta a ter informações sobre as cepas do coronavírus, algumas autoridades defendendo a volta do uso das máscaras. Claro que é aquela história, né? Ninguém aguenta mais, as pessoas retomaram a vida depois da pandemia, mas qual é o alerta que nós precisamos fazer ainda nesse momento em relação à Covid-19? Acho que a primeira questão que tem que deixar muito clara é que, assim como em 2009 o H1N1 da gripe veio para ficar, a Covid veio com as suas variantes, especialmente a própria Omicron, que é a mais prevalente em todo o mundo. Por isso a importância da vacina. Assim como nós vacinamos anualmente para a gripe, possivelmente assim será para a vacina da Covid. Nesse momento, nós temos a disponibilidade da vacina de reforço, a bivalente da Pfizer, que tem tanto o RNA mensageiro daquela cepa de Wuhan, como também o RNA mensageiro para a Omicron. Isso é importante, porque assim como eu protejo dessa cepa nova a Aedes, nós temos a possibilidade de prevenir contra outras cepas que infelizmente virão. Por que virão? Porque nós vivemos primeiro num país globalizado e grande parte do mundo, infelizmente, não tem o status de vacinas que o Brasil tem. Então, essa é a primeira questão. A segunda, com relação a máscaras, a gente deixa isso para um grupo muito restrito, que são especialmente pessoas idosas, pessoas que tenham problemas graves na sua saúde ou na sua imunidade, mulheres grávidas, principalmente em ambientes fechados e aglomerados. Por exemplo, transporte público. Imagine alguém às 18 horas num metrô, num ônibus, num trem. O ideal é que se utilize de máscara. E essa utilização, essa orientação não é só em relação à Covid, é em outros vírus respiratórios. E nós aprendemos isso com essas epidemias e agora com a pandemia, do quanto essa forma de proteção em barreira com a máscara é uma forma de garantir a segurança, principalmente para aqueles mais vulneráveis. Doutor, e nós jornalistas aprendemos com os infectologistas, né, nesse período todo aí de pandemia, que quando as cepas vão avançando, há talvez uma transmissão maior, só que é uma agressividade menor. Com essa nova cepa também é assim, por isso que a gente, claro, tem que ficar em alerta, mas não é tudo isso que estão pintando. É interessante que essa cepa foi identificada pela primeira vez em fevereiro deste ano e ela só chega e passa a ser detectada aqui no país, o primeiro caso aqui em São Paulo, na última semana. É óbvio que nós devemos ter muitas outras pessoas infectadas com a mesma cepa, mas que não tiveram oportunidade de terem feito esse teste de identificação genômica. Por quê? São pessoas que estão muito bem clinicamente, muitas vezes um nariz entupido, uma dor de garganta, nada mais do que isso, e, portanto, não vão fazer a testagem e, portanto, circulam livremente achando que é um outro vírus respiratório que não a própria Covid. Então, isso ficou muito claro, e a própria Organização Mundial de Saúde deixa isso claro, de que é uma cepa de interesse, não é de preocupação nem de atenção, uma vez que ela só tem uma infectividade, uma capacidade de transmissão de pessoa a pessoa, sem, no entanto, levar a impacto na saúde pública. O que significa isso? Maior número de internação e mortes. Então, isso é algo bastante importante. Mas, de novo, a vacinação é importante porque outras variantes ou subvariantes da Omicron virão e, naturalmente, vão impactar naquelas pessoas muito mais frágeis no ponto de vista de saúde. Doutor, nesses últimos anos a gente viu, claro, uma reação negativa em relação às vacinas por parte de muita gente, desconfiando das vacinas, mas acho que a nossa missão aqui é orientar as pessoas em relação a isso. E mesmo pessoas que acreditam, obviamente, na ciência, não foram se vacinar, muitas vezes por fadiga, não pude ir, dessa vez não pude, acho que eu estou com 3 doses, já está tudo resolvido, e não é verdade, né? Pois é, eu acho que a primeira questão, a vacina, especialmente no estado de São Paulo, no país, mas especialmente no estado de São Paulo, no qual eu fui gestor, foi um case de sucesso. Porque a despeito das notícias que desestimulavam as pessoas a vacinar, o bacana é que essas pessoas foram sim
vacinar, nós tivemos mais de 97% da população vacinada com as 2 doses. Isso é algo extremamente importante que mostra o quanto a população não só teve essa consciência, mas também participou desse processo de estarmos hoje onde estamos, numa situação absolutamente de normalidade. Retomamos as nossas atividades normais. Mas quando eu olho hoje um índice de adesão às vacinas, por exemplo, para ter uma ideia, o município de São Paulo, que é a maior metrópole da América Latina, para se ter uma ideia, nós temos no município de São Paulo 26% das pessoas vacinadas com a bivalente. Quando você olha país, nós temos quase 29,5% das pessoas que tomaram a bivalente. Quer dizer, isso é muito baixo. Por que isso? As pessoas estão se negando a fazer? Não. É porque, na verdade, as pessoas, de forma errônea, por um lado, dizem, pô, mas eu já tomei 3 doses, 4 doses, eu estou protegido. E, por outro lado, olham e dizem assim, olha, não tem mais a Covid, a gente nem ouve mais falar de Covid, então acabou. Então, essas duas formulações de pensamento acabaram atrapalhando esse processo vacinal. Portanto, é importante que nesse novo processo de vacinação com a dose bivalente, eu vou estar protegendo contra as variantes e subvariantes da Ômicron. E é dessa forma que a gente tem que pensar para garantir que as pessoas não adoeçam. Isso é muito significativo e importante. Aqui nos estúdios, o doutor Jean Gorenstein conversando conosco, falando sobre saúde. Agora, doutor, durante a pandemia, muito questionamento em relação à vacina, principalmente a vacina, as pessoas ficam doentes mesmo assim, mas é o que o senhor falou. O objetivo é evitar e prevenir as formas graves. E qual que é a expectativa de cada vez mais as vacinas serem atualizadas para tentar evitar realmente que a pessoa adoeça? Sem dúvida, isso acontece e aconteceu tanto com a vacina da gripe. A vacina da gripe existem centros de vigilância, que nós chamamos de Vigigripe, que avaliam qual é o vírus mais prevalente para que as empresas formuladoras de vacina possam, então, preparar as vacinas para a campanha do ano seguinte. E assim, seguramente, tem sido com relação à Covid no sentido de se adaptar. Vacinas que garantam essa proteção maior, as novas variantes, sempre com formas associativas. Então, por exemplo, hoje nós tínhamos a monovalente, virou a bivalente, talvez a gente tenha a tetra, a pentavalente nas sequências. Então é dessa maneira que nós vamos proteger a nossa população. E o bacana, volto a dizer e repetir, é o quanto as pessoas entenderam a necessidade de se vacinar e estiveram comprometidas com esse processo de retomada da vida normal. Doutor, o senhor como infectologista, né? Claro que esse período da pandemia nos trouxe muitas lições, né? E o senhor como uma pessoa de linha de frente deve ter tirado mais lições ainda do que todos nós. E eu pergunto, o senhor também com experiência no setor público, o senhor já tinha trabalhado no Emílio Ribas e como secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Quais as lições? O senhor antes da pandemia e agora nesse pós-pandemia? Esse período valeu por quantas faculdades? Muitas. Eu acho que muito significativo o que realmente aconteceu, os times de resposta rápida que nós passamos a ter, principalmente numa condição e numa situação em que nós tínhamos algo novo, desconhecido, que nós precisávamos receber informações essas que vinham inicialmente da China, depois da Europa, especialmente da Itália e Estados Unidos e, lógico, os estudos que aconteceram aqui no país. Mas foi muito interessante que a pandemia, ela acabou exteriorizando várias fragilidades do sistema de saúde. Primeiro, que nós percebemos que quem teve a grande resposta foi o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde que teve essa possibilidade de abertura dos seus hospitais, dos seus leitos, de uma forma muito rápida, muito breve, mostrando quanto ele precisa de aporte financeiro. Por
Por que nós não fazíamos isso? Pegando a questão do próprio Emílio Ribas. Nós tínhamos no Emílio Ribas 16 leitos de unidade de terapia intensiva e nós precisávamos muito mais do que apenas 16 leitos. E com a pandemia nós chegamos a quase 80 leitos de unidade de terapia intensiva, que era aquilo que o hospital merecia naquele momento. Houve um descalonamento, mas seguramente um número maior do que os 16, mostrando o quanto, se nós estamos pegando esse exemplo, outros hospitais também tiveram como herança melhor aparelhamento, sejam de respiradores, sejam de monitores, que ficaram como legado da pandemia para estes hospitais. Então, houve sim um aumento do número de leitos, houve sim um melhor aparelhamento das UTIs, dando a possibilidade de melhor assistência à população. Isso é resultado de investimento. Por outro lado, nós vemos ainda uma tabela SUS que vem sendo discutida no ponto de vista da sua melhora. Ela tem que melhorar, ela está defasada. Isso faz com que os custos não acompanhem os gastos ou os financiamentos, os aportes financeiros que são dados. Então, sem dúvida alguma, essa revisão é fundamental para que os hospitais, especialmente os hospitais filantrópicos, as Santas Casas, possam acolher ainda mais as pessoas. A gente tem que lembrar que, principalmente nessas pequenas cidades, são as Santas Casas que são as Santas Casas. São elas que acolhem e albergam a porta aberta e salvam as vidas. As pessoas nascem nas Santas Casas e são cuidadas ao longo da sua vida nas Santas Casas. Então, elas precisam ter um financiamento, um aporte de recursos para que elas possam se aparelhar, se modernizar e atender sempre a população. Por outro lado, nós vimos o quanto era necessário se criar uma malha de atendimento para ampliar a assistência diagnóstica de várias doenças. Não apenas a Covid, mas nós tivemos o próprio monkeypox, a varíola dos macacos, que nós precisamos rapidamente criar estratégias, laboratórios sentinelas de alta capacidade, com a possibilidade de se fazer testes moleculares e dessa maneira dar uma resposta rápida às epidemias e às pandemias. Então, sem dúvida alguma, isso deixou muito claro quem são os serviços que mais atuaram, quem são aqueles que não conseguiram dar resposta porque precisavam mais material humano pela sua distância. Então, tudo isso faz com que a pandemia tenha trazido um grande raio-x da saúde no país, mas eu falo como gestor do Estado de São Paulo, do quanto o Estado de São Paulo precisa ainda de investimento, material humano para várias localidades, principalmente nas áreas mais longínquas, mais periféricas, que merecem sim ter um recrutamento de profissionais da saúde para atender e acolher a população. Doutor Jean Gorenstein, uma dúvida em relação à tabela do SUS, né, que o senhor fala. A gente sabe que os orçamentos, não só o orçamento federal, mas também o dos estados e os orçamentos municipais, prevêem repasses mínimos, né, para a saúde, e muitas cidades, muitos estados repassam até mais do que a própria lei prevê. E eu pergunto para o senhor o seguinte: por que esse repasse é sempre muito reclamado pelos estados, né? É falta de dinheiro ou é falta de vontade política por causa do orçamento para se gerir? É um monstrengo, vamos dizer assim, né? Por que há muita dificuldade de recursos para a saúde? Quando a gente fala de tabela SUS, a gente tem uma não atualização desses valores aproximadamente há 15, 16 anos. Portanto, são recursos pífios perto da necessidade de um maior número de pessoas que hoje estão envolvidas. Nós temos milhões de pessoas que merecem e precisam ser atendidas, de todas as classes sociais, para serem atendidos ao Sistema Único de Saúde. E ao longo desses anos, nós tivemos uma modificação também do volume de pessoas que passaram a ser atendidas pelo SUS. Não só em relação à pandemia, mas pela própria questão econômica do país. Pessoas que perderam o seu plano de saúde, a sua saúde suplementar, passaram a vir para o Sistema Único de Saúde. Pessoas que perderam seus empregos, perderam também a possibilidade de terem um plano de saúde com sua família e vieram para o Sistema Único de Saúde. Então, a somatória
ou a conjunção desses dois fatores levaram a um empobrecimento realmente desse financiamento do sistema público, que faz com que muitas são as vezes que essa demanda acabe comprometendo a assistência. E hoje nós temos um outro aspecto que deve ser sim levado em consideração, que é o piso da enfermagem. O piso se elevou merecidamente, mas nós precisamos lembrar que, para que isso possa ter um custeio, outros orçamentos devem também ser ingressados para a possibilidade de nós podermos pagar recurso humano e pagar assistência. Porque hoje, recurso humano mais assistência é muito caro.